Toda vez que eu vou numa live, eu falo, eu devo a minha carreira ao Luiz Antônio Gasparito. Ele foi o primeiro cara que chegou para mim e falou, não, vamos fazer uma fita New Age e você é o cara. Eu vou apostar. E apostou. E bancou. E não foi barato. Ele apostou. Então, hoje, se eu estou aqui, se eu sou um músico hoje reconhecido no mundo inteiro, isso tem um nome, tem um responsável, tem um cara que apostou nisso, que é o Gaspar. Ele que fez isso. Não foi só a primeira, ele fez a primeira, a segunda, a terceira, teve a Animus, teve a Sopros depois, ele fez tudo. Naquela época era fita cassete, não tinha CD. Né? O vinil também era uma coisa meio difícil de fazer, então era mais fácil produzir a fita em boa qualidade, porque não tinha chiado. O vinil sempre tem aquele estalinho. A fita não. A fita não tem. Então nós produzimos em fita de cromo. Era uma fita muito boa. Então eu devo isso ao Gasparito. E sim, a música pode fazer isso que o Wagner falou. Isso existem vários relatos dentro dos estudos da música clássica, da música erudita, inclusive. Existem vários relatos de pessoas que tiveram esse despertar e muitas delas não sabiam o que estava acontecendo. Porque quando isso acontece num país como a Índia, que traz essa informação na sua tradição, o mestre explica, calma, calma, você está ouvindo vozes, você está vendo coisas, calma, é assim mesmo, vai passar, fica tranquilo. Agora, se a pessoa está aqui no Oriente, no Ocidente, e ela não tem quem lhe explique isso, ela começa a achar que ela está, algum desequilíbrio está acontecendo. Isso pode acontecer. Claro que não é assim. Isso vai acontecer com um músico que está trabalhando ali o dia inteiro com isso. São casos esporádicos. Não quer dizer que se você for ouvir música, isso vai acontecer com você. Mas você vai ter uma sensação boa ou ruim, dependendo da música que você está ouvindo. Hoje, por exemplo, há um excesso de graves. Do grave, do som grave na música. Às vezes o famoso contrabaixo vem com uma força muito grande, aquilo bate aqui no chakra aqui, que até treme você aqui. Ou o indivíduo vai em alguma balada onde o som está muito alto e, além de estar alto, ele tem essa mixagem feita nessa característica. E aquilo, o indivíduo sai lá de dentro extremamente esgotado, cansado. Exatamente, porque o som, ele viaja pelo ar, é pancada sonora, cara. O cara fica ali, e aí quando ele sai, ele está desgastado, porque essas pancadas sonoras, o grave, batendo no corpo, causa um estresse para o corpo. Sim. E aí o corpo começa a liberar adrenalina, exatamente, cara. Porra. E aí, para adrenalina subir, gasta toda a reserva, o chakra da base que sustenta isso começa a desgastar. Nem fala. Mais tarde, quando você sai, você está esgotado, cara. A música tem uma influência nos nossos chakras muito, muito grande. O Wagner conhece bem, ele pode falar sobre isso, mas principalmente aqui no Anahata, o chakra cardíaco. Você, por exemplo, pega uma música, vamos dar um exemplo bem comum, que todo mundo tem, Algum Lugar do Passado. Quem ouve essa música e não sente aqui no peito algo, e você pode já ter ouvido ela um monte de vezes, música do John Barry, grande maestro que fazia trilha sonora. Quem não tem isso? E você sabe que isso é o chakra que está sendo mexido. Está mexendo mesmo com o chakra. Se você pega uma raga indiana, muitas vezes você vai entrar lá no YouTube e vai por lá uma raga, aí você vai ouvir a cítara, né? Uma coisa assim meio, né? Calma, calma. Ouça, dá uma chance. Vai ouvindo aquilo. De repente, você vai perceber que você está começando a ouvir algo que você não ouviu no primeiro dia. E você fala, nossa, como isso é bonito. Lá na Índia, eles ouvem a raga, eles ouvem. Hoje na Índia tem desde das ragas até banda de rock de pesado mesmo, né? Rock pesado mesmo. Tem de tudo lá hoje, é normal, é como nós aqui no Ocidente. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, se não tivesse, tem uma variedade grande. Também, claro. então existe de tudo. Porém, a tradição não morre.
ela permanece. As bandas que tem vêm e vão, e as ragas permanecem. Entende? Você pega, por exemplo, músicas clássicas que o tempo está passando e elas permanecem aí. Uma cantata um trecho de uma cantata de Bach. Tá aí, isso não vai morrer nunca. Escuta uma Constance Demby, cara. Nossa, Space Music de Space altíssima Music, qualidade. o Faces of Christ. O Face of Face Nossa de Cristo. Senhora. Chakra cardíaco. Peraí, não, pessoal. Constance Demby, procura Faces of the Christ. Escuta esse CD. No coração. E o Novos Magnificados, Novos que Magnificados é o chakra aqui, coronário. Impressionante. Se ouve aquilo, outra coisa, quando vocês ouvirem aquilo, por isso que eu falo, eu sou músico. Com fone de ouvido de preferência. Eu sou músico há muitos anos, eu comecei em 1985, foi quando eu lancei a fita Aura, 84. Que ano foi? 84 ou 85? Não me lembro, Áurea. Acho que foi por aí. Que foi produzido. Eu agradeço isso. Toda vez que eu vou numa live, eu falo. Eu devo a minha carreira ao Luiz Antônio Gasparetto. Ele foi o primeiro cara que chegou para mim e falou: não, vamos fazer uma fita New Age e você é o cara. Eu vou apostar. E apostou. E bancou. E não foi barato. Ele apostou. Então, hoje, se eu estou aqui, se eu sou um músico hoje reconhecido no mundo inteiro, isso tem um nome, tem um responsável, tem um cara que apostou nisso, que é o Gaspa. Ele que fez isso. Não foi só a primeira, ele fez a primeira, a segunda, a terceira, teve a Animus, teve a Sopros depois, ele fez tudo. Naquela época era fita cassete, não tinha CD, né? O de vinil também era uma coisa meio difícil de fazer, então era mais fácil produzir a fita em boa qualidade, porque não tinha chiado. O vinil sempre tem aquele estalinho. A fita não. A fita não tem. Então nós produzimos em fita de cromo. Era uma fita muito boa. Então eu devo isso ao Gasparetto. E ele também conhecia a New Age, porque ele naquela época já estava, ele ia muito aos Estados Unidos, e ele trazia de lá muita coisa também. Ele conhecia, ele sabia o que era a música New Age. Ele conhecia, ele tinha uma coleção também muito boa disso daí. E eu acho que nós hoje temos que filtrar. A música New Age pode ser escutada? Pode, tem muita gente. E é difícil, porque você digita na plataforma New Age Music, esperando aparecer, não vem. Não vem o que tem. Nadama, David Arkinston, todo esse pessoal, não, David Lance, não aparece, John Serrier. Não aparece. Não aparece, então às vezes é difícil. O Brasil teve um up muito grande da música New Age, mas depois houve uma decadência. Na década de 90. Exato. Isto não está acontecendo no resto do mundo. Eu continuo comprando CDs New Age de muitos músicos novos. Eu também. Eu continuo comprando gente nova que está aparecendo. E não aparece nas plataformas. Não aparece nas plataformas. E se aparece, tem um número baixíssimo de ouvintes, de acesso. Por quê? A plataforma não tem a loja vendendo CD. Na loja você entrava, o cara falava: olha, chegou aqui CD tal, não sei o quê. Me lembro, quando eu cheguei, eu tinha 17 anos, eu cheguei lá no Museu do Disco, e o cara falou: estava esperando você chegar. Eu trabalhava com meu pai me dava o final da semana uma grana, e eu ia no Museu do Disco com aquele dinheiro comprar disco, gastava tudo, não saía de noite, mas comprava que eu queria ver. E o cara chegou e falou: cara, eu tenho um negócio aqui maravilhoso que eu trouxe dos Estados Unidos. Ele ia para lá e trazia o importado. Aí ele bota a mão embaixo do balcão e puxa o Black Sabbath, que tem a bruxinha na capa. O primeiro do Black Sabbath. 1970. Exatamente. Então, naquela época tinha esse cara que mostrava. Eu peguei aqui e falei: mas que isso? O cara falou: leva. Não podia abrir, era lacrado. Você tinha que levar e acabou. Não gostou? Paciência, né? Então, eu fui me apresentaram aquilo. Hoje, na plataforma, você entra lá e você vai falar: pô, eu escutei fulano, mas eu queria ouvir mais coisas. Torna difícil essa chegada lá. Então, o que eu aconselho? Digita no Google New Age Music, você vai encontrar sites de música New Age. E ali
tem listas. Aí você pega os nomes ali e pesquisa lá na plataforma. Aí você vai ver como a música New Age é rica, como ela é uma coisa realmente, um momento que surgiu aqui no planeta que foi realmente uma revolução. Você não acha, Wagner? Sim, e o Auro me fez lembrar, era o ano de 1977, eu tinha 15 para 16 anos, e tinha uma loja na rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro, que eu sempre ia lá e o pessoal me dava as dicas do que ia saindo. Ali eu comprava Yes, Rick Wakeman, Pink Floyd, Genesis, e eu me lembro que em 77, eu cheguei, o cara me puxou um bolachão disso e falou assim, cara, isso aqui tá arrebentando na Inglaterra. Era o disco do Queen, cara, que tinha News of the World, que tinha We Are the Champions. Sim. Falou, escuta isso aqui. E ele botou uma faixa que era o We Are the Champions, eu me apaixonei, levei para casa. Logo depois eu falei, tem outros dele? Aí foi me mostrando o Bohemian Rhapsody, que antes que eu não conhecia. Era antes. E na época tinha isso, você chegava, o cara falava, saiu isso aqui, o disco novo da banda tá tal. vendo? Olha lá. Então você tinha uma referência para poder se guiar, isso na internet. Não, quando você ia na loja, lá na Celestial, o Augusto, sim, tinha lá, ó, chegou isso aqui, ó, tem isso, ó, esse aqui eu ouvi, maravilhoso, né? Então tinha essa coisa de você ir no shopping, nas lojas que tinham na época, e ter tudo isso. Com o encerramento dos CDs aqui no Brasil, e hoje não tem mesmo nem lojas mais, nem loja virtual. Você acha algumas poucas lojas ali na Galeria do Rock, algumas. Na Galeria do Rock. No Rio de Janeiro, sim. Na Galeria Cidade, tem 2 lojas, onde quando eu vou ao Rio, compro coisa, mas são sem mais produto, raras. Eles estão sem produto. Estão sem muita coisa nova. Estão sem produtos, entende? Porque eu mesmo não fabrico, eu saí já dessa vertente do fabricar o CD, ter o CD, né? Eu não vejo como fazer isso mesmo. Então, eles ficam sem produto. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.